Pois é, por que não poderíamos simplesmente amarrar um enorme paraquedas em todo o avião? Você levantou uma ótima questão. Quando um avião tem algum problema, por que não o fazemos flutuar em segurança até o solo? Quero dizer, se podemos soltar um ser humano em um paraquedas, por que não podemos fazer o mesmo com os aviões? Bem, meu amigo, a resposta é simples: peso. Um paraquedas com a potência necessária para ajudar a flutuar um jato jumbo seria extremamente pesado, e esse peso extra reduziria o número de assentos para os viajantes. E não vamos esquecer que a maioria das avarias em aviões comerciais ocorre durante a decolagem ou aterrissagem, quando um paraquedas não seria de grande ajuda. Você consegue imaginar quantos paraquedas do tamanho de um campo de futebol seriam necessários para aterrissar com segurança um Airbus A380? Essa aeronave suporta aproximadamente 850 pessoas e é cerca de 400 vezes mais pesada do que uma pequena aeronave privada. Além disso, adicionar mais peso ao avião significaria menos pessoas a bordo em cada voo. Isso se traduz em mais voos. Só porque haveria menos assentos a bordo, isso não significa que as pessoas não precisem viajar para algum lugar, certo? Bem, isso significaria mais decolagens e aterrissagens, o que aumentaria muito a possibilidade de mais acidentes. Agora, a ideia não é de todo ruim. Existem paraquedas de avião inteiro disponíveis para aeronaves leves. Eles ficam localizados no corpo principal da aeronave e podem ser liberados quando o piloto aciona uma alavanca em algum lugar no teto. Um grande fabricante desses dispositivos está sediado em Miami. O fundador pensou nesse projeto depois que um planador em que ele estava começou a girar descontroladamente e ele acabou caindo em um lago. Após esse infeliz acontecimento, ele acabou se recuperando, mas mudou suas ambições para maneiras de tornar mais seguro voar em um avião. Mas e quanto a paraquedas para cada passageiro a bordo? Poderíamos adicioná-los a bordo de cada voo para aumentar os padrões de segurança? Bem, isso seria extremamente complicado no caso de uma emergência. A maioria desses eventos envolve dezenas, se não centenas de pessoas. O pânico se instalaria rapidamente entre aqueles a bordo. Ninguém conseguiria usar seus paraquedas, sem mencionar o pouso em si. Mesmo quem tem algum treinamento em saltos de paraquedas, às vezes tem dificuldades. A maioria das pessoas que embarcam em aviões no dia a dia não tem essa experiência. Portanto, a melhor maneira é reduzir o peso. Uma solução seria se livrar das partes mais volumosas de uma aeronave, como as asas ou os motores, quando os paraquedas forem acionados. Dessa forma, apenas o corpo principal da aeronave seria resgatado, o que inclui os passageiros. Essa parece ser uma ideia muito melhor do que ter centenas de passageiros em pânico tentando descobrir como usar um paraquedas. E no final das contas, não há muitas circunstâncias em que um paraquedas para cada passageiro realmente seria a salvação. Para começar, teria de ser durante o dia, caso contrário, você não teria ideia do que estaria fazendo. Definitivamente precisaria ser sobre um pedaço de terra. Com paraquedas ou não, pousar na água não é uma boa ideia. Portanto, vamos nos prender aos cintos de segurança e torcer pelo melhor. E quanto aos pilotos? Eles têm ou deveriam ter paraquedas disponíveis durante cada voo? Veja bem, pilotar um avião comercial é um jogo totalmente diferente de uma aventura comum de paraquedismo. Quando você está no ar a milhares de pés de altura, a temperatura é tão baixa e o ar é tão rarefeito que pular de um avião seria uma péssima ideia. Você ficaria com os dedos dos pés congelados antes mesmo de ter a chance de puxar a cordinha do paraquedas. E não vamos nos esquecer da hipóxia, que é apenas uma maneira elegante de dizer que você não consegue respirar adequadamente em grandes altitudes. É por isso que os aviões têm máscaras de oxigênio para os passageiros e a tripulação, mas os paraquedistas a essa altura precisariam de seus próprios tanques de oxigênio, o que não é exatamente prático. Além disso, você já tentou pular de um avião em pleno voo? Não é como se houvesse uma pequena porta para você pular. Os aviões comerciais não foram projetados para paraquedismo, e tentar fazer isso seria totalmente perigoso. Portanto, embora possa parecer uma boa ideia fazer com que os pilotos carreguem paraquedas por precaução, isso simplesmente não é prático para o tipo de voo que eles fazem. É melhor que eles se atenham ao seu trabalho diário e deixem o paraquedismo para os profissionais que sabem o que estão fazendo. Paraquedas não servem apenas para saltar de aviões, mas também são usados para reduzir a velocidade de movimento de objetos na atmosfera. Na maioria dos casos, eles são feitos de tecido resistente, como seda ou nylon, e são projetados para criar arrasto e desacelerar o movimento de um objeto. Mas o que faz um bom paraquedas? Bem, tudo está no tecido.
Ele deve ter alta resistência à ruptura e ao rasgo, bem como boa elasticidade e permeabilidade ao ar. Os fios da urdidura e do enchimento são especialmente cortados e costurados, cada um em uma direção específica. Isso ajuda a evitar que rasgos se espalhem ainda mais. Os paraquedas são feitos de várias matérias-primas, como lona, seda, poliéster, kevlar e nylon. O nylon ripstop é uma escolha popular devido à sua leveza, proporção força-peso, impermeabilidade e resistência a rasgos. O processo de fabricação do tecido do paraquedas é bastante complexo, com etapas que envolvem a montagem, o acabamento e a armação. Durante a montagem, o tecido de nylon ripstop é cortado em peças padronizadas por um mecanismo guiado por computador ou manualmente, usando uma faca elétrica de lâmina redonda. Os painéis trapezoidais são costurados juntos para formar um dispositivo em forma de cunha. Em seguida, vários desses dispositivos são costurados lado a lado para formar um dossel circular. Cada painel e costura é cuidadosamente inspecionado quanto a defeitos, pregas ou pontos incorretos por centímetro. Com os materiais certos e uma construção cuidadosa, um paraquedas pode aterrissar com segurança uma pessoa no solo em caso de emergência. Da próxima vez que você vir um paraquedas, lembre-se de todo o trabalho árduo e da atenção aos detalhes que foram necessários para fabricá-lo. Por falar em paraquedas incríveis, uma pequena empresa de Devon acabou de fazer história. Eles são os mentores do tecido especial de paraquedas de alta tecnologia que ajudou o mais recente veículo espacial da NASA, o Perseverance, a aterrissar com segurança em Marte. O desafio não foi fácil. Eles precisavam criar um tecido leve que pudesse resistir ao calor extremo e transportar uma espaçonave com segurança até seu destino. Mas depois de 15 anos de trabalho árduo, eles conseguiram. O tecido exclusivo foi desenvolvido usando um fio de nylon de alta tenacidade fiado em alta velocidade, e após ser lavado, colorido e processado com um acabamento especial, estava pronto para o grande teste. O material foi então costurado em sua forma de paraquedas nos Estados Unidos e testado no maior túnel de vento do mundo. Mas a melhor parte da história foi quando o diretor do departamento de tecidos da empresa viu o pouso em Marte. Ele basicamente ficou eufórico ao ver seu produto na TV chegando em segurança ao gigante vermelho. Como eles conseguiram um trabalho tão incrível, você pergunta? Bem, a empresa foi procurada pela NASA depois de exibir seu trabalho em eventos do setor nos Estados Unidos. E, nossa, eles cumpriram o prometido. Eles criaram esse tecido sob medida que permitiu que o rover Perseverance fizesse um pouso suave em Marte. Se algum dia você estiver em Marte e vir um paraquedas por lá, não se esqueça de agradecer a essas pessoas incríveis e seus paraquedas legais. Seu pedaço de tecido permanecerá lá até que alguém venha e arrume o planeta. A maioria das pessoas atribui ao famoso inventor Leonardo da Vinci a invenção do paraquedas, mas isso é de fato um mito. Em 1968, pesquisadores estavam vasculhando alguns desenhos antigos da Renascença e encontraram alguns esboços que se pareciam com o projeto do paraquedas de Da Vinci. Mas veja só, eles eram, na verdade, do estúdio de um inventor italiano que viveu 70 anos antes de Da Vinci nascer. Esse inventor italiano foi um verdadeiro homem da Renascença. Ele foi uma das primeiras pessoas a usar desenhos como ferramenta de design, o que era algo muito inovador na época. Antes dele, os inventores simplesmente improvisavam e esperavam pelo melhor. Seus manuscritos estavam repletos de todos os tipos de engenhocas. Alguns eram totalmente originais, enquanto outros eram cópias de projetos antigos. E adivinhe só? Sua ideia de paraquedas nem sequer era sua, foi inspirada por outro inventor anterior que supostamente pulou de um prédio e teve apenas alguns arranhões.